Fala rapaziada, beleza? Seguinte, hoje estreando um quadro novo aqui no canal, esse merece uma continuação. Cara, vamos falar hoje de um filme que marcou muito assim a minha vida, cara, uma época emblemática que foi os anos 80, né? Que é o filme Sem Licença para Dirigir. É um filme assim totalmente descompromissado, adolescentes, é, que envolve alguns adolescentes, né, naquela fase assim de descoberta da vida. E o que acontece? Eles estão naquela idade que eles já podem tirar a carteira de motorista, né? Carteira de habilitação lá nos Estados Unidos, que é a partir dos 16 anos de idade, né? E isso daí eles têm até a aula na própria escola, né? Lá, né? E o que acontece? O personagem vivido pelo Colin Rain, nosso saudoso Colin Rain, ele reprova no teste, ele era meio autoconfiante e tal, ele reprova na parte escrita do teste. Aí, devido a um problema lá durante a prova, é, não conseguem extrair os dados dele e permitem que ele vá fazer o teste de percurso, né? Que acaba passando e tal, só que aí na hora dá errado, né? E o que acontece? Um pouco antes lá, ele conseguiu de repente marcar um encontro com a garota dos sonhos dele, que é a Mercedes Lane. E eles marcam, né, o encontro no sábado, né? Ocorre a reprovação dele e tudo. E só que ele mente para os pais dele, né, que ele tirou a carteira e tal, só que depois descobrem isso, né, a mãe, a hora que vai lavar a roupa, ela pega lá o resultado, né, da reprovação dele, mas à noite ela resolve ligar pro cara, né, entrar em contato com ele, né, aí o que ele faz? Ele pega o carro do avô dele, os pais dele, cada um tinha um BMW, só que o pai dele tinha emprestado o carro pro avô, pro avô do Les Anderson, né, que é o personagem do Corey Rain, e deixou o Cadillac lá, né? E a irmã dele saiu com o Cadillac da mãe dele. Então fica lá a banheirona lá, o Cadillac lá, 70 e pouco, 60 e pouco, não sei o modelo certinho. Aí o que acontece? Ele sai com a Mercedes, né, tudo, né? Só que ela enche o caneco, né, lá, né? Ela vê o namorado dela que ela tinha brigado, né, com outra mulher e tal, ela cata uma garrafa de champanhe e eles vão para um estacionamento lá. E antes disso já tinha rolado uma treta lá que ele tinha deixado o carro em frente de um. Acho que era hidrante, algum lugar que era proibido estacionar. Então o carro estava sendo guinchado. Ele, ele perde toda a grana dele para pagar o cara lá do guincho para não guinchá-lo, né? Aí eles vão pro estacionamento e tal, né? Aberto, né? Um morro ali, né? E ela enche o caneco e apaga. Aí o que ele faz? Ele pega. Só que antes disso ela pega e cai em cima do capô do carro, que ela tava dançando em cima do capô do carro, né? Aí ele pega e chama um amigo dele, que é o Jim, Corey Feldman. Esse cara também é excelente, cara. Filmes assim emblemáticos dos anos 80. Ele fez Goonies, ele fez Sexta-feira 13, 4, acho que o melhor Sexta-feira 13, um dos melhores, né? E participação em vários filmes, né? Como Gremlin, por exemplo. Uma outra dobradinha com Corey Rain, que é Garotos Perdidos. E essa dupla fez vários outros filmes, né? Aí ele resolve, né, o problema lá do cara e tal, né? E ele não tinha falado ainda para os amigos que ele tinha perdido a carteira que ele não tinha conseguido tirar a carteira de motorista, né? Que ele tinha sido reprovado. Aí ele resolve e fala, não, vamos lá no Arts, né? Esse Arts era um point, né? Lá, né? Que era tipo um drive-thru, né? Que as pessoas, assim, drive-thru não era, mas você parava com o carro, você era atendido no carro, você comia ali, tal, tem um lance assim, né? E era um point bem badalado, né? Aí eles resolvem lá e tal, só que aí um dos amigos dele, o Charlie, que era meio que, vamos dizer assim, um nerd, né, da turma, né, usava óculos e tal, todo sério. A hora que ele vai abrir a porta lá, que cai uma coisa do lanche dele, lá vai abrir a porta, ele bate na porta de uns caras que, barra pesada, né, galera, do metal ali, todos os caras fortes, né. Aí os caras pegam e saem disparada, né. E durante esse período aí, eles passam por uma barricada, né, e conferem uma blitz, né, e pedem a carteira de motorista dele. Aí nessa hora que cai a máscara, né? Acontece lá do que ele tinha mentido e tal. E aí, né, meu, aí um bêbado entra no carro, pega o carro, aí o carro sai todo amassado. E isso vai ocorrendo até o carro ficar completamente assim destruído, né? Eles conseguem recuperar o carro, né? Eles pegam o carro do bêbado, um Fusca, né? Vão atrás dele.
E a hora que ele chega, né, de manhã cedo, né, antes disso tem o clímax, né, que ele beija, né, a Mercedes, deixa a Mercedes em casa, dá um beijo nela, bem amoroso. E ali, a partir dali, nasce um sentimento, né, vamos dizer assim. Aí a hora que ele chega em casa, né, a mãe dele estava grávida de gêmeos, né, o pai tem que levar ela para maternidade, que ela começa já a sentir as contrações. A hora que ele entra escondido e como ele vê que o pai estava saindo ali, ele pegou e ficou dentro do carro, né? Aí o pai, a hora que enxerga, né, o carro que vê, totalmente destruído, né? Mas aí ele convence, né, que ele pode dirigir e tal, né? Que a mãe quer que o pai fique fazendo companhia para ela no banco de trás. Ele sai dirigindo de ré o carro. No meio do caminho lá, o carro trava e só funciona ré. Aí nisso ele vai lá e tal, mas chega no hospital, tá tudo certo, tudo tranquilo. Aí o pai fala assim, não, nós vamos arrumar o carro e devolver pro vovô. Só que nisso tava tendo uma construção lá, caiu uma viga em cima do carro. Lá ele destrói o carro de vez, né? Aí, né, passa alguns dias, né, o avô aparece lá, né, e pergunta do carro dele, né. Aí a hora que vê, né, ele começa a dar risada porque ele também acabou com o BMW do pai dele. Aí o pai dele pega e dá o carro, dá a chave do carro. Falou, ó, meu filho, você não disse que queria uma BMW quando tirar sua carteira? Tá aqui, é toda sua. Aí ele falou assim, não, pai, eu não preciso de um BMW, eu já tenho uma Mercedes. Aí chega a namorada dele lá, né, dirigindo um carro lá e tal, né, e o filme termina. Cara, é um filme assim daquele tipo assim de nostalgia da sessão da tarde. É daqueles filmes assim que você passa o tempo, se você assistir de novo, estiver passando, você, pô, legal, cara, bem descompromissado. E uma curiosidade sobre ele, cara, é que era para ele ter uma continuação. O Colin Rain, pouco antes alguns anos antes dele falecer e tal, né, ele teve muito problema com uso de drogas, com obesidade, né, resultado de muita coisa. O Corey Feldman, que era amigo dele, mesmo assim, parceirão e tal, né? Amigo de longa data e tal, desde essa época, ele estava planejando continuação de vários filmes, né? Inclusive o próximo Garotos Perdidos era para ele participar também. E inclusive ele estava planejando também uma continuação desse filme, né? Ia ser a galera adulta aprontando, né? Mas assim, cara, é um filme legal pra caramba e tal. Eu gosto muito. E esse merece uma continuação. Ou merecia uma continuação. Quem sabe não faz um remake aí. Fica a dica, hein? Até mais.